Imo derrota todos os gigantes nessa forma demoníaca e inicia seu grande plano de dominar Elbaf com agora Dory e Brog sob seu controle. Mas fala galera, eu aqui para falar do capítulo 1150 de One Piece e rapaz, eu desisto. Desisto de tentar entender o Oda, de tentar pensar como ele vai fazer as coisas agora, porque o homem tá imprevisível. Porque capítulo passado eu falei que o Oda iria ignorar o Imo, porque, né, teve todo aquele plot twist que o Emil possuía a Gunko, então ele meio que a gente ia ficar no gosto de querer ver mais do Imo, mas eu achei que o Oda iria ignorar ele nos próximos capítulos, ele ia retornar pro núcleo do Luffy, pra gente ver o Luffy, do Loki, talvez o flashback do Loki, mas não. O Oda realmente mostrou o Imo nesse capítulo, mostrou dos poderes do Imo nesse capítulo, mais sobre ele, esse capítulo foi incrível, incrível mesmo. Foi melhor do que o capítulo passado, que já foi bom. Mas chega de enrolar, já desceu o like, é muito importante, me ajuda muito. E ativa o sininho para não perder os próximos vídeos dos capítulos de One Piece. E bora pro capítulo. Falando um pouco sobre a história de capa da Yamato, ela finalmente conseguiu entregar a espada do Yasuye pro tempo de Ema, que o Kinemon tinha pedido para ela fazer isso, assim encerrando a sua peregrinação em um ano, e com isso a gente tem dois caminhos. Ou o Oda realmente termina aqui a história de capa dela, coisa que eu não quero que aconteça, senão vai ser meio que muito decepcionante esse história de capa da Yamato, porque eu esperava muito, teve muito ponto baixo, teve um ponto legal quando a Uchi, o Rusru apareceu, porém, acabar agora, eu acho que vai ficar muito com um gosto amargo. Ou então, o Oda pode meio que continuar a história de capa e trazer talvez algum plot, algo sobre o Barba Negra chegar em um ano, para pegar a arma ancestral e tudo mais. Ou então a gente vê alguma coisa sobre o Kaido, a Big Mom. Ia ser interessante. Precisa ter isso. Acho que o Oda pode muito bem usar a história de capa atualmente, tanto essa como as próximas histórias de capa, para meio que complementar um pouco mais da história, mostrar a coisa que está acontecendo atualmente, que vai agregar ainda mais no futuro, assim meio que ele não perde tanto tempo assim. Então realmente eu espero que não tenha acabado a história de capa aqui, senão vai ficar, senão vai ser muito ruim a história de capa da Yamato, convenhamos. Mas indo para o capítulo, a gente vê os gigantes finalmente chegando até onde as crianças estão. As crianças falam que o Gabão foi derrotado e tudo mais. E quando os gigantes tentam ajudar ela, eles não conseguem por conta dos espinhos dos Somers, eles se ferem e tudo mais. E aqui já presenciamos um pouco do poder do Imo, porque ele já ativa o seu hack do rei, desmaiando tanto gigante como também as crianças. E esse hack do rei, rapaz, foi muito grande. Realmente quase pegou toda a ilha de Elbaf, porque teve gigante que caiu lá, teve gigante da vila que já tá muito longe caindo também. Eu acho que esse foi o top 2 dos hack do rei. Claro que o Joy Boy, né, o top 1 e tudo mais, aquele hack do rei vai ser bem difícil superar, mas aqui o Imo tá se provando. Nesse capítulo o Imo se mostrou muito poderoso. E não só isso, como o Imo também, ele invoca um pentagrama e meio que de lá sai dois canhões, onde ele usa para derrotar outros gigantes que tinha sobrado e tudo mais. E uma coisa que eu achei bem interessante é que eu não sei se esse pentagrama que ele invocou está em Marijô, tipo, ele consegue meio que invocar portais, tipo, esses pentagramas são portais, ele abriu, colocou meio que um pentagrama em uns canhões Marijô, ou então algum outro lugar, e usou, não sabemos, ou então ele consegue invocar qualquer coisa que ele queira, só com a imaginação e o pentagrama. Me lembrou um pouco o Luffy, esse poder do Imo, de meio que imaginar as coisas que ele queira e meio que com seu poder fazer, criar aquilo. Achei meio que um paralelo com o Luffy, porque o Luffy usa a imaginação, a liberdade, quanto o Imo usa a invocação. Achei bem interessante esse poder do Imo e fazendo esse paralelo, então muito legal. Não só isso, como designer do Imo barra Gunko agora, tá muito maneiro, que agora possui cabelos longos, asas negras, um tridente gigante e uma cauda de demônio. Cauda essa que foi, né, a responsável por matar o Rei Cobra, porque a gente ficou pensando, será realmente uma cauda, será uma seta, né, da Gunko,
ou então era tinta, mas não, realmente era uma cauda demoníaca. E rapaz, esse design tá muito maneiro mesmo, achei bem legal esse design do Oda, da Gunko, né, do Imo e tudo mais, bem legal. Imo então, ele contacta com o Kiringan, liga pro Kiringan e fala se aquilo que ele viu é todo o potencial dos monstros do pesadelo dele, e o Kiringan meio que, né, tremendo um pouco na base, porque tá falando com o chefão dos chefões, ele fala que não, que os pesadelos dele meio que são imortais, porque ele deixou o buraco dos pesadelos abertos, então sempre quando eles morrem, eles voltam com o comando dele. E isso eu achei bem interessante, porque é por isso que a gente viu eles sendo derrotados, alguns sendo derrotados facilmente, porém meio que eles se repetindo. É porque esses monstros, eles sempre quando morrem, eles voltam. E se você for ver, é um poder muito roubado, porque eles são monstros gigantes, eles realmente têm forças, porque eles conseguiram derrotar gigantes facilmente, alguns, mas se você derrota eles, eles vão voltar cada vez mais, até que você talvez derrote o Kiringa. Então, velho, esse é um dos poderes mais roubados de One Piece, velho. Muito apelão esse poder do Kiringa. Imo então continua e pede para que Somers leve as crianças pro navio. E aqui a gente vê que o Somers ainda tá vivo, né? Era de se esperar que o Somers não tinha sido morto completamente. No capítulo passado a gente viu ele falando ainda. E foi como eu falei, o Gaban não anulou 100% a regeneração do Somers. Ele só atrasou. Então talvez não tenha como realmente anular a imortalidade, só retardar, só fazer com que fique lenta por um tempo, assim fazendo com que a pessoa fique derrotada durante o tempo, mas ele vai voltar sempre. Porque a gente viu nesse capítulo que realmente é isso, a imortalidade meio que é invencível, mas tem como retardar. E o Somers, ele tá nessa, ele tá sentindo muita dor ainda, ele sofre dor com isso, e meio que a regeneração dele tá meio lenta, então acho que o Somers, por enquanto, ele vai ficar meio nerfado durante um tempo. O Chapéu de Palha, então, vendo tudo aquilo que tá acontecendo, né, a Gunko se transformando em Imo, o Somers levantando, o gigante passando sufoco, todo aquele problema em Elfen, eles pensam, aonde que estão Luffy, Zoro, Sanji, Harudin e o resto dos piratas gigantes? Porque nesse momento é um péssimo momento para eles estarem no submundo. E realmente, é isso que é muito esquisito. O Luffy, ele tá há uns 7 capítulos, se não me engano, sem aparecer, o Luffy. E eu acho que é meio que o tempo recorde de capítulo que ele não aparece, tirando os flashbacks. Quando tem tipo flashback do Oden, que é 10 capítulos, ele realmente não aparece. Mas quando tem momento fora, é bem raro o Luffy ficar sem aparecer. E nisso, a gente pensa, deve estar acontecendo alguma coisa no submundo que o Oda não quer nos mostrar. Eu acho ainda que quando o Oda for mostrar o Luffy, não vai mostrar do momento que tá agora no presente. Deve montar, tipo, horas antes, momentos antes de até iam aparecer. Porque deve ter acontecido alguma coisa lá. A última vez que a gente viu o Luffy, ele tava junto com o Loki dormindo. Então ele ficar dormindo esse tempo todo é bem estranho. Mas então a Robin, vendo que a situação tá feia, ela tenta forçar a saída dela pelos espinhos, mesmo que ela se fere por conta disso, mas ela acha melhor do que fazer nada. E aqui a Robin, mesmo sendo inútil, ela tá sendo a melhor de todas, porque Jinbe e o resto do bando tá só parado. Tipo, literalmente tá acontecendo um caos, e em vez deles forçarem tentar sair alguma coisa, o Brook pode tirar a alma dele também, alguma coisa assim, porém não, eles só estão esperando algum milagre acontecer pra ser salvo. E rapaz, eu tenho que admitir aqui, velho, a cada capítulo que se passa e eu vejo o bando assim, me dá uma dor física, velho. Tipo, os Jinbe, Brook, Nami, Usopp, eles inutilizados assim, rapaz, lamentável isso, lamentável. Nisso, então, Imo pergunta a Somers como que eles vão negociar o resgate das crianças, já que Elbaf não possui um rei. E como não possui um rei para comandar todos, o país meio que vai ficar dividido na decisão. Caso eles forem usar as crianças de refém, alguns vão querer ceder para salvar as crianças, como alguns vão querer ficar na dúvida se vale a pena mesmo fazer isso. Então meio que vai ter mais resistência por conta da ausência de um rei. Mas aí então, Dory e Brog chegam finalmente nas crianças junto dos piratas gigantes. E aqui é a melhor sequência do capítulo. Porque o Dory e o Brog chegam,
Imo meio que ordena ou concede ao Dory e ao Brog o título de Rei de Elbaf para eles, mas antes que Imo possa continuar seu monólogo, o Brog agarra ele com a mão, o prende e meio que começa a segurar Imo, enquanto os outros e o Dory também vai ajudar as crianças. Porém, Imo ele ignora as ameaças do Brog e parece que nem tá sofrendo algum tipo de dano conta do agarrão do Brog também, e ele meio que conjura um grimório mágico desse livro e fala pro Brog para que ele mate o Jaru, vai até a cidade matar o Jaru e se denominar Rei de Elbaf. E do nada, o Imo, ele invoca, né, do seu grimório uma adaga e uma escopeta gigante e ele literalmente explode a mão do Brog. E rapaz, aqui o Oda foi muito gore. Realmente o Oda aqui, ele foi uma cena muito pesada para One Piece, né? Para os escrúpulos de One Piece. Enquanto o Brog tá meio que agonizando de dor, o Imo, ele continua e fala que vai dar poder pro Brog. Ele invoca então mais um pentagrama, que dessa vez ao redor do Brog, que começa a engolir ele, e ele usa então o domínio universo da escuridão. Aqui me pareceu muito Jujutsu quando eu vi essa parte. Ele usa o Dome Reverso, que faz o pentagrama virar de ponta cabeça e o Dory fica de cabeça para baixo. E quando ele volta, ele já tá indo nessa forma demoníaca, ele vira um gigante demônio do tamanho do Horus e muito mais poderoso. E nessa parte tivemos uma informação bem interessante sobre esse poder, porque o Imo fala que em troca de uma vida curta, o Brog irá receber a imortalidade mais uma força extraordinária, pois ele manifestará o lado demoníaco dele, onde a lógica e a razão não é aplicada. E aqui eu achei bem interessante porque, com certeza, esse poder que o Imo fez no Brog, ele deve usar nos Cavaleiros Sagrados e nos Goroseis, beleza. Porém, isso que ele diz de em troca de uma vida curta, que eu achei meio estranho, porque os Goroseis, eles têm de 200 anos para mais. Eles podem viver até o século perdido, a gente não sabe a data exata dos Goroseis, a idade deles exata. Porém, o Saturno mesmo, ele tem mais de 200 anos, mostrando que eles vivem muito. Os Cavaleiros Sagrados, alguns podem ter isso também. A Gunko, por exemplo, ela tem cara de ter uns 20 anos por aí, 25 anos, mas ela tem mais de 70 anos, mais de 60 anos a Gunko. E não aparenta. Então, tipo, esse poder, eu não sei. Então, eu não sei como esse de vida curta se limita só ao Brog ou não. Mas aí eu penso, por que então o Brog teria essa consequência de ter uma vida mais curta? E eu penso o seguinte, o lado mais exato seria que essa vida curta que o Imo falou, dele abdicar de uma vida curta, seria meio que uma vida abstrata. Não tá falando realmente de tempo de vida, e sim do livre-arbítrio do Brog. Ele meio de uma forma abstrata, não literalmente abdicar de uma vida curta. Então, meio que o Brog, ele tá abdicando do seu livre-arbítrio, da sua forma de pensar, de escolhas, para assim virar uma marionete mortal e poderosa do Imo. Deve ser essa a tradução pro que o Imo quis dizer. E isso pega muito pro lado do Kuma. O Kuma, ele... Se a gente for ver o Kuma, né, a história do Kuma, o Kuma, querendo ou não, ele existe ainda, porém a consciência dele, a forma de pensar, o livre-arbítrio dele não existe mais. É por isso que o Kuma, ele é considerado alguém morto. É por isso que o Kuma, ele é morto e só serve para ser uma marionete. Então acho que esse poder do Imo, ele é basicamente o mesmo conceito do que o Kuma representa, do que aconteceu com o Kuma. Então achei bem interessante isso. Nisso também vimos o Dory virando um demônio gigante, e realmente um demônio gigante junto de outros gigantes. E na última página do capítulo, a gente teve uma cena até que bem legal, bem maneira, de todos os gigantes junto dos pesadelos do Kinnigan, todos reunidos, indo até a cidade, né, partindo até a vila onde está o Jaru para se matar ele. E o Imo, ele quer realmente meio que presenciar o real potencial dos gigantes. Como que os gigantes vão atuar em guerra.
E foi uma cena até que muito legal, porque lembra daquele quadro quando apareceu os pesadelos monstruosos do Kirk a primeira vez, com o Sal vendo isso, ficou bem bonito. E aqui meio que é uma segunda versão dele, só que mais monstruosos, bem maneiro. Realmente o design do Doll e do Brog, com asas, com o tridente, o machado, eles estão bem imponentes, o Doll e o Brog, bem maneiro. E o capítulo termina com os gigantes que estão na vila pedindo para que o Jaru fuja, já que o Dory e o Brock tá indo até ele. Só que o homem, ele olha assim, ele pode estar senil, ele pode estar velho, porém, ele fala que um verdadeiro guerreiro não foge de uma luta. E rapaz, ele pode estar lascado, porém, ele ainda mantém a pose. Aqui o Jaru, ele foi brabo. Aqui o homem realmente representou. Ok, agora vamos falar aqui sobre o capítulo, teorizar um pouquinho. Eu acho o Oda, ele meio engraçado, porque ele sempre faz em todo o arco, não em todo o arco não, mas ele sempre faz meio que um momento de capítulos meio que normais, onde ele tá segurando muito o freio, onde realmente parece que não tá andando tanto a história assim, porém, do nada, ele começa a acelerar com tudo, ele começa a colocar bomba atrás de bomba que você meio que não acredita no que tá acontecendo. Porque, querendo ou não, até agora é loucura imaginar que a gente tá vendo o Imo, o talvez suposto vilão final, em Elbaf. A gente não iria acreditar que Elbaf seria assim, né? Que Imo estaria em Elbaf. E nisso eu gostei bastante do Imo nesse capítulo. Realmente eu gostei do design dele, dos poderes dele, do grimório dele, dele fazendo as invocações com o pentagrama, dele meio que conseguindo transformar os outros em demônio. Eu achei bem interessante, bem único. Eu achei bem original o poder dele, meio que diferenciado do que é os poderes One Piece. Achei bem legal. E me lembrou, o Imo me lembrou nesse capítulo muito a vibe de Black Clover também. Tanto o design dele de demoníaco, e o Grimório, né? Tipo, o Black Clover, pra quem já leu, sabe que eles lutam usando isso. O Asta tem a forma demoníaca dele, que lembra talvez um pouco o Imo, o jeito de lutar. Então, realmente achei bem legal isso do Imo. Não só isso, como também eu gostei bastante da personalidade do Imo, porque ele se mostrou bastante calmo, bastante racional nas suas decisões. Ele não chegou, tipo, orgulhoso, ele não chegou furioso, alguém que é muito emotivo. Ele não chegou, por exemplo, desmerecendo os Cavaleiros Sagrados, xingando eles como talvez todo Capitão Pirata faz, que a gente vê vilão de One Piece, né, que desmerecem os seus companheiros. Não é isso. Aqui, o Imo, ele chegou, viu o que tá acontecendo com a situação, ordenou que o Kirin, o que os Sombras têm que fazer e controlou a situação e tudo acabou, acabou. O Imo, ele se mostrou realmente alguém muito sábio. Então, ele não é só forte, além como um excelente estrategista, mostrando que ele vai ser realmente um inimigo bem poderoso. Ele leu bastante do Barba Negra, que o Barba Negra, ele tem um pouco da sua emotividade, né? O Barba Negra, ele é um pouco emotivo nas suas ações, um pouco, mas ele é muito racional, o Barba Negra. Por isso que o Barba Negra, ele é um vilão muito perigoso, nesse caso, porque ele é muito estrategista. Falando aqui um pouco sobre o poder do Imo de transformar pessoas em demônios, tem uma coisa que eu pensei. No flashback, quando teve um pequeno flashback do Hairudin lembrando do seu pai, Harold, com o Loki, a gente pode ver o Harold com chifre, né, tudo mais, e algo que parecia uma capa, mas com um formato meio estranho, que parecia também uma asa. E eu pensei, será que o Imo transformou o Harold junto com os soldados do castelo em demônios e o Loki junto do Jaru teve que enfrentar eles? E quando teve todo esse embate, né, o Jaru tomou a espadada na cabeça pelo Harold ou por algum outro soldado, esqueceu o que aconteceu, viu todos mortos, acabou culpando o Loki. Então, né, o Loki, como ele tem aquele seu antecedentes criminosos de Elbaf, meio que ele é o principal suspeito, então todo mundo achou que realmente era ele. E essa teoria pega mais sentido, porque se você for ver na festa do gigante que teve, o Jaru, ele sempre tenta, de alguma maneira, passar um pano pro Loki. Ele sempre acha que o Loki talvez não é tão ruim assim, ele sempre tenta defender o Loki instintivamente, mesmo não sabendo por quê, sendo que ele sabe o porquê, mas ele esqueceu. Então realmente é uma teoria que pode fazer sentido.
Mas a cada capítulo, o Oda tá fazendo eu gostar mais do Imo, realmente tá fazendo eu gostar mais dele como um vilão. Eu ainda quero fazer um vídeo sobre quem eu acho que vai ser o vilão final, se vai ser ele, Barba Negra. Quero fazer um vídeo sobre isso, porque é uma disputa muito forte sobre quem vai ser o vilão final. Porque o Imo é a mesma coisa do Barba Negra. O Barba Negra tem muita lore pra ser apresentada ainda, um flashback, um pouco mais da sua raça, se ele tiver uma raça especial mesmo, sobre como ele comeu uma Akuma no Mi. Ele é muito misterioso. O Imo também é assim. O Imo tem muito do que saber do seu passado, como era a sua ambição, porque ao passar do tempo, desde a Egghead e tudo mais, a gente começa a ter uma dúvida, meio que o passado entre o Joy Boy, o século perdido, o Imo, é algo muito cinza. Eu acho que ainda vai ter tipo algum plot twist que vai fazer com que a gente meio que mude completamente o rumo de como pensamos de cada um dos personagens. Então, o Imo, ele talvez seja um dos personagens mais ricos que pode ser apresentado pela obra de One Piece se o Oda realmente se aprofundar muito nele. Além que eu quero saber como que eles vão lidar com essa situação, porque me desculpa, não dá pra ver como que Sanji, Zoro e Luffy vai conseguir lidar com tudo isso, porque são dois cavaleiros sagrados que são imortais, gigantes demoníacos que são extremamente fortes e imortais. Tem também os monstros dos pesadelos que são imortais e voltam sempre, são muitos também. E tem Imo, que é extremamente roubado, consegue invocar várias coisas, o cara literalmente é muito poderoso. Então só esses três, desculpa, tem o resto do bando, mas eles são inúteis. Eles não vão ajudar tanto assim não. Mas esses três, não dá pra ver como eles vão conseguir vencer. Claro, o Oda, ele pode usar o Brook para fazer com que o Brook consiga reconquistar a mente da Gun com alguma música, meio fazendo com que ela relembre e meio que fazendo com que ela retorne pro controle do corpo. Porém, tipo, isso é uma das altas chances de acontecer. Isso. Porém, é algo que me remete muito ao que aconteceu com Nanatsu, quando o Rei dos Demônios possuiu o corpo do Meliodas, aí o Meliodas lutou com ele dentro do corpo dele, do próprio corpo, expulsou o Rei dos Demônios e meio que recobrou a consciência. Me lembrou um pouco disso. E isso é algo que eu não gosto tanto. É algo que eu não gosto tanto do que aconteceu com o Nanatsu. O Oda pode fazer isso, só que de forma melhorada? Pode fazer isso com que isso fique bom? Pode. O Oda já fez muita coisa que em outros mangás é ruim, mas aqui ele usa de uma forma que fique legal. Então ele pode fazer isso. Porém, eu acho meio arriscado. Eu não queria tanto que isso acontecesse. Mas então, talvez o Oda pode ir por outro caminho e fazer com que o Luffy receba ajuda, né? Fazer com que alguém apareça em Elbaf pra ajudar o Luffy. Sei lá, um Shanks da vida. Finalmente o Shanks aparece. Porque aquilo lá é o território do Shanks. Então, ele fazer com que Shanks apareça pode acontecer. Mas eu acho também difícil ele aparecer aqui. Mas depois de ver o Imo em Elbaf, né? Eu não duvido de mais nada do Shanks aparecer. Qualquer um aparecer em Elbaf. Não duvido. E eu espero que o Oda traga o Luffy de volta pra obra. Traga o Luffy de volta pros capítulos. Porque ver finalmente o Luffy se encontrando com o Imo, ver finalmente a primeira interação entre eles, o primeiro embate entre eles, suposto vilão final e tudo mais, vai ser muito bom, vai ser muito interessante ver. Porque aquilo, a gente tem que ver como que vai ser essa luta. Será que o Luffy vai ser atropelado? Será que o Imo vai derrotar o Luffy facilmente, como foi o Luffy vs Kaido? Será então que vai ser uma luta meio que equilibrado? O Luffy vai conseguir se manter um pouquinho, mas depois vai perder? Ou então o Luffy vence o Imo? Claro que o Imo não tá no seu corpo verdadeiro, né? Tá no corpo da Gunko e tudo mais. Então ele não consegue usar 100% do poder dele. Então pode dar uma coisa assim, vai ser interessante esse primeiro embate entre eles. Mas ao todo, foi um excelente capítulo. Muito bom mesmo esse capítulo. Felizmente vamos ter capítulo semana que vem. Então tem chance do capítulo que vem ser talvez melhor do que esse foi. E também que vai ser uma sequência de capítulos extremamente boas. Um melhor que o outro. Então o Oda realmente pode surpreender. Mas eu quero de vocês. O que vocês acharam do capítulo 1150 de One Piece? Gostaram? Comenta aqui embaixo. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça, se eu gostei, que é importante, de se inscrever no canal, assim vai estar me ajudando. E o sininho para me dar os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.